Atos Apóstolos, no capítulo de número 15. Nós estamos dando continuidade à série de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar sobre o Concílio de Jerusalém, baseado no capítulo de número 15. Nós não vamos ler todo o capítulo 15, porque são 41 versículos. E nós vamos contextualizar dentro da temática, então não se faz necessário ler todos os versículos, porque nós vamos falar sobre eles. Mas nós vamos ler saltar daqui alguns versículos. Vou começar aqui pelo versículo de número 1. Alguns, em uma tradução diferente, diz alguns que tinham descidos, mas essa tradução aqui, ela é bem próxima do original, e diz alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Vai para o versículo de número 5 agora. E surgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros, em outra tradução diz anciãos, para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que meu intermédio ouvisse os gentios e a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Versículo de número 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Versículo de número 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e queremos que o Senhor mais uma vez fale conosco, Senhor. Abra as revelações da mesma. Ó Deus, abra o nosso entendimento para que possamos entender a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Repreenda toda distração, toda recriação do inimigo, toda força contrária, e fala mais uma vez aos nossos corações, revelando a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui há algumas semanas ou alguns meses já falando do mesmo tema, que é o livro de Atos dos Apóstolos, contando que nós começamos desde o primeiro capítulo, trazendo assim o início da igreja. Já passamos por muitos episódios que aconteceram na trajetória da igreja primitiva. Eu disse para os irmãos e repito que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento, é o único livro histórico. Foi escrito por Lucas, que também escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Esse Lucas era médico e andou com Paulo, e ele foi usado por Deus para trazer detalhes sobre a história da igreja. E nós estamos vendo durante todos esses dias que nós estamos estudando essa série, que cada dia que nós aprofundamos mais no assunto, nós aprendemos mais alguma coisa de como os nossos irmãos começaram. Porque é muito comum as pessoas esquecerem as suas raízes. Diferente de nós, os judeus, eles têm em si em guardar as suas raízes,
Se você chegar para qualquer judeu ou qualquer descendente de Abraão, ele sabe de qual tribo ele veio, ele sabe de tudo sobre a vida dos seus antepassados. Mas na nossa cultura, muitas vezes tem gente que não sabe o nome do bisavô. Tem gente que, se você perguntar ele o nome do seu bisavô, ele não sabe. Mas da Bíblia Sagrada nós não podemos esquecer, como igreja do Senhor, de quem somos, de onde viemos e para onde nós iremos. Então é muito bom a gente saber as nossas raízes, porque as nossas raízes falam da nossa identidade. E cada um de nós que fomos chamados por Jesus, temos que ter em nós essa identidade, saber os nossos princípios, os nossos valores, porque só assim nós não seremos confundidos, nem enganados por seitas ou por ninguém que venha trazer um outro evangelho, como diz a Bíblia, que não seja o evangelho de Cristo, que não seja a cruz de Cristo, que não seja a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, durante esses dias que nós estamos mergulhados nesse assunto tão importante para cada um de nós aprendemos muitas coisas acerca da igreja, acerca de como começou, quando foi que começou, através de quem, quais foram as pessoas responsáveis que Deus usou. E nós, nessa trajetória, nós estamos vendo aqui os homens que Deus usou, os principiantes, aqueles que Deus levantou para fazer a sua obra. E o capítulo de número 15, ele foi um marco fundamental na história do cristianismo primitivo. Porque aqui nós vamos ver uma reunião de líderes da igreja primitiva, e aqui para discutir um assunto que estava incomodando a liderança da igreja. Qual assunto era esse? A circuncisão. Porque pela lei de Moisés, toda criança do sexo masculino que nascia, ela teria que ser circuncidada. No 8º dia que essa criança tinha nascido, tinha que levar essa criança diante do sacerdote, e ele pegava o prepúsculo peniano da criança e cortava, e ali, para os irmãos entenderem, é como se fosse uma operação de fimose, tirava aquela pele e ali, aquilo que era a circuncisão. Mas agora tem os gentios que não eram circuncidados, não fazia parte dessas tribos e não eram circuncidados, e agora o evangelho chega até os gentios. Aqui nós vamos falar do evangelho que eu já falei em outras mensagens aqui, quando Paulo chega na Antioquia, em Lídia, quando ele vai chegando naqueles lugares, e muitas pessoas, tanto judeus como os gregos, que vão aceitando a Jesus como Senhor e como Salvador. Mas lá em Jerusalém tinha ali um grupo de apóstolos, um grupo de obreiros, um grupo de irmãos, e também no meio deles surge um grupo de fariseus. E quem eram os fariseus? Fariseus eram os religiosos da época de Jesus. Fariseus, saduceus, eles tinham por comum em guardar a lei de Moisés, eles tinham por comum em guardar o sábado, eles tinham por comum esperar o Messias prometido. Só que o Jesus que veio, para eles não serviu, porque esse Jesus que veio, eles achavam que tinha que vir do trono. Jesus nasceu numa família pobre, eles achavam que Jesus tinha que nascer no palácio, Jesus nasceu numa manjedoura. Então eles rejeitaram Jesus. E para os irmãos entenderem, o Saulo ou Paulo pertencia a esse grupo religioso que era dos fariseus. Mas esses homens se convertem, vai para o evangelho, mas não deixa a tradição. Eles continuam achando que o povo tinha que guardar o sábado, eles continuam achando que o povo tinha que ser circuncidado, porque os versículos aí que nós lemos no capítulo 1, eles achavam que se não tivesse a circuncisão ou os costumes de Moisés, as pessoas não poderiam ser salvos. Eles estavam dizendo: olha, se não circuncidar, você não tem a salvação. Eles estavam negando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles estavam negando que aquilo que Jesus fez não serviu, que tinha que ter um pacto, e esse pacto teria que ser através da circuncisão. E olha só, e eles queriam circuncidar, não eram as crianças do sexo masculino que estavam nascendo no 8º dia. Eles queriam circuncidar os homens já adultos, casados, porque eles diziam: tem que circuncidar todo mundo. E houve ali esse concílio, fizeram uma
uma reunião com toda a liderança da igreja. É como, para os irmãos entenderem, uma reunião de obreiros. Depois que passar pela reunião de obreiros, da reunião da diretoria, reunir os membros para tratar desse assunto, tomar uma decisão e levar esse assunto até Antioquia, até os lugares aonde os gentios estavam. E aqui nós vemos alguns personagens que os irmãos têm que prestar muita atenção. Aqui está Paulo, aqui está Barnabé, aqui está Pedro, aqui está Tiago, aqui está Judas, que é chamado Barsabás, não o traidor. Aqui está Tiago, que era meio-irmão de Jesus, como você quer entender, porque ele era filho de José e Maria. E Jesus, a gente chama meio-irmão nesse sentido, que Jesus não era filho de José no sentido carnal, ele só era filho de Maria no sentido de maternidade. Mas esses homens que estão aqui, João Marcos e muitos outros, faziam parte da liderança da igreja. Mas tinha um líder ali que presidia a igreja. E o versículo de número 7, Pedro, nessa reunião dos apóstolos, dos presbíteros ali de Jerusalém, havendo grande debate, estava uma discussão no meio da igreja. Pedro se levanta, toma a palavra e dá uma palavra para os irmãos: vocês todos sabem, ou vós sabeis, que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios e a palavra do evangelho que cresce. Os irmãos lembram naquela série que quando Pedro chega na casa de Cornélio, quem lembra quem estava aqui no dia ou quem assistiu pelo YouTube? Deus dá uma visão para Pedro, e eu falei que foi um esboço, o esboço dele era mata e come, e ali coloca alguns animais que os judeus não comiam. E dentro dessa visão, Deus fala para Pedro ir à casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio gentil, mas Deus fala com Pedro assim: olha, aquilo que eu purifiquei não é impuro, está santo, pode ir lá. Os homens enviados por Cornélio também recebem a orientação do anjo, vai na casa de Pedro, dorme ali na casa de Pedro. No outro dia eles chegam na casa de Cornélio. Pedro, sem querer ir para lá, mas Deus dá a palavra para ele ir. Ele chega na casa de Cornélio, e quando ele está falando, e a Bíblia diz, Pedro ainda estava falando do que Deus tinha mostrado para ele, o Espírito Santo caiu sobre aquela casa e todos foram batizados com o Espírito Santo, com fogo, começaram a falar em outras línguas, e os judeus que estavam acompanhando Pedro testemunhou aquilo. Mas houve um grande problema, que quando Pedro chega em Jerusalém, a igreja estava toda revoltada com ele. Como que o nosso pastor faz um negócio desse? Saiu daqui, vai pregar para os gentios, sendo que Jesus levantou ele para nós. Percebe aqui, irmãos, que os judeus tinham uma exclusividade. Ele achava que Jesus só era para ele, que a salvação só era para eles. Mas Jesus veio para os seus, os judeus, eles não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Aqui a gente percebe que os judeus são filhos legítimos, descendentes de Abraão. Nós somos gentios, fomos enxertados na oliveira, que é Jesus. Só que nós somos adotados por Cristo. Mas a partir do momento que Ele nos adotou, que Ele colocou a nossa vida enxertada nele, nós fazemos parte também dos filhos de Deus. Porque o filho adotivo, ele tem o mesmo direito que o filho legal, desde que seja documentado. E ele deixou documentado na sua palavra, escrito na sua palavra, que nós somos legitimamente filhos através de Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver que tem uma máxima que diz assim, Cal: na discussão nasce a luz. E discussão, irmãos, não é brigar. Discutir é você debater algo, argumentar algo. Aqui quem primeiro levanta para argumentar é Pedro. Paulo, Barnabé traz os problemas. E aqui, irmãos, tem uma coisa interessante, porque aquilo que a igreja de Jerusalém não quis fazer, precisou Deus levantar Paulo agora para trazer o assunto entre eles. Porque Paulo era um pregador dos gentios, Paulo era um apóstolo gentil, foi Paulo que fundou todas essas igrejas, foi Paulo que desceu para Antioquia, para Lídia, foi ele que levou o evangelho, e muitas pessoas se converteram, muitas igrejas foram fundadas naquela
rivalidade. Era como se alguém dissesse assim: olha, nós não vamos lá na sede não, porque eles lá não nos aceitam. É como um campo e as congregações. A gente não pode diferenciar a congregação da sede. São todos do mesmo campo, com o mesmo pastor, com a mesma ligação, faz parte do mesmo rebanho que Deus colocou. Mas havia essa rivalidade. É como a rivalidade de uma congregação com a outra, e dizer: nós não vamos congregar na sede não, porque aquele povo não nos aceita. E estava acontecendo isso. E Deus, para resolver o problema, permitiu essa reunião que nós chamamos de concílio de Jerusalém. E ali, concílio por quê? Porque tinha que discutir o assunto, não podia mais deixar para trás, porque no meio do povo de Deus estava levantando um grupo que estava colocando no coração das pessoas que tinha que voltar a fazer como antes, circuncidar o povo, porque se não circuncidasse, não tinha direito de salvação. Estava acontecendo vários problemas, porque uns eram circuncidados, outros não. Uns falando da lei, outros falando da graça. Um estava dizendo: não, nós temos que seguir a lei de Moisés. O outro estava dizendo: não, nós temos que seguir a graça. E precisou acontecer tudo isso para que eles pudessem entender que somente através de Jesus Cristo é que poderia resolver qualquer situação. E aqui a gente percebe que a salvação pela graça ou pela lei, esse é o ponto central que eles estavam discutindo. Porque se eles entendessem, pastor Derico, que era pela lei de Moisés, pela circuncisão, ele estava dizendo: a salvação é pela lei. Se eles entendessem que Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário, morreu pelos pecados, veio para fazer um novo pacto, uma nova aliança com a humanidade, cumpriu todos os propósitos, pagou tudo que tinha que pagar, pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. E ele disse assim: que ele veio para salvar a humanidade. Ele chegou ao ponto de dizer: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele não disse assim: eu sou uma porta, porque se ele dissesse que ele era uma porta, alguém poderia dizer lá na frente: Pedro também é uma porta, João também é uma porta, Maria também é uma porta, Maomé também é uma porta, Allan Kardec é uma porta. Mas ele falou: eu sou a porta, de forma singular. Você quer mais? Ele diz: eu sou também o caminho. Quer mais? Eu sou a verdade. Você quer mais? Eu sou a vida. E ninguém vem, não é Pai, vem ao Pai se não for por mim. Entenda uma coisa, irmão: Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas a religião ou o religioso, ele quer arrumar um jeito para complicar a situação. E eu sempre digo, irmãos, a Bíblia é suficiente. Tudo que os irmãos vão ver e ouvir aqui através de Pedro, o discurso de Tiago, que Tiago era uma espécie de um vice-presidente da igreja, Pedro, presidente. Pedro toma a palavra e diz: vocês sabem que foi Deus ou foi Jesus que escolheu entre vós. Sabe o que ele estava lembrando? Testemunhando para um discípulo que ali estava, que mesmo depois dele ter negado por 3 vezes, Jesus tem um encontro com ele na beira do mar, que tinha voltado a pescar, mas Jesus faz 3 perguntas a ele, baseado nas 3 vezes que ele não negou: Pedro, tu me ama? A primeira resposta no original, ele diz: eu gosto de ti. Pedro, tu me ama? Eu gosto muito de ti. Ele tenta se esquivar, porque como é que você diz que ama e trai? Como é que você diz que ama e nega? Como é que você diz que ama e abandona a cruz? Foi o que eles fizeram, abandonaram Jesus na cruz. Só teve João dos apóstolos, só teve João que foi ao pé da cruz. E foi o único que não morreu martirizado. Foi poupado, foi para a ilha de Patmos, jogaram ele dentro de um tacho de azeite quente com 92 anos de idade. Mas o velhinho mergulhava no azeite e dizia: glória a Deus, glória a Deus. Acende mais um pouco, porque aqui está igual piscina, aqui está muito gostoso, porque o tacho de azeite quente virou piscina para ele. Porque Jesus falou: tu não vai morrer, tu vai morrer de velhice. E na terceira vez, Pedro diz assim, ele não disse: ama, ele falou: tu sabes que mesmo eu negando, mesmo eu errando, mas lá no fundo eu me arrependi, eu continuo te amando. Aí Jesus, irmãos, dá ali para ele o que nós, na lógica humana, não daria: um traidor,
porque negou. E Jesus falou: apacenta, não foi, Pedro, as suas ovelhas, não, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, nesse discurso aqui, nessa reunião do apostolado, do presbitério ou da liderança da igreja, Pedro, irmãos, ele levanta e defende o seu pastorado. Ele defende aquilo que Jesus o chamou. Você vai ver que na sequência Tiago também se levanta, como eu disse, que era uma espécie de um vice-presidente, para os irmãos entenderem na nossa linguagem hoje, na questão da hierarquia da igreja, na questão de autoridade, daquele que tem legalidade para tratar de assuntos relacionados à obra de Deus com o povo. E aqui nós percebemos que esse ponto de conflito aqui, essa discussão, essa contenda, está ali um grupo de irmãos que veio ali da região da Antioquia, junto com quem? Junto com Paulo e com Barnabé. A Bíblia diz que aqui nessa reunião, já dei nome de Silas, tá? João Marcos, tá? Não dá o nome dos demais apóstolos, mas todos eles estavam ali. Aqui destaca mais aqueles que foram designados para resolver o problema, porque aqui, dentro dessa discussão, que eles vão para Jerusalém, tem uma jornada de testemunho. Pedro defende que os judeus são salvos pela graça, mas Pedro defende também que os gentios foram salvos pela graça. E ele testemunha para os irmãos: eu mesmo sou testemunha disso. Ele estava dizendo: eu fui na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu do mesmo jeito que ele desceu lá no dia de Pentecostes. Então nós não podemos negar que o Espírito Santo, ele veio para todos aqueles que creem. Mas não era só essa questão. O problema aqui maior foi o problema da circuncisão, porque eles queriam que até os homens que já estavam casados, que já estavam adultos, fossem circuncidados, porque a lei de Moisés dizia que se não fosse circuncidado, não podia fazer parte do povo. Era um marco, era um sinal. Isso lá no passado. Mas agora Jesus, ele veio, irmãos, para quebrar tudo isso. E qual foi o marco que Jesus deixou para o ser humano? Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E deixa eu dizer aqui, irmão, o jugo que Jesus está dizendo aqui não é apenas o jugo do mundo, está falando do jugo da lei que era sobre eles pesado. Deixa eu dizer para os irmãos, sabe quantas leis tinha para eles seguir ao pé da letra? 603 leis e 10 mandamentos ou preceitos. Os mandamentos eram 10, e dentro dos 10 mandamentos tinha mais 603 preceitos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Te mandei, só para os irmãos entenderem, no deserto, que cada família, cada um tinha que carregar uma pazinha. Sabe para que era essa pazinha? Para na hora que eles fossem fazer as suas necessidades fisiológicas, cavar um buraquinho, fazer a necessidade, pegar a pá e cobrir, tampar aquilo ali. Isso é uma lei. Mas depois que ele sai do deserto e vai para as casas, essa lei ia valer para quê? Para nada. Então eles estavam com um jugo pesado. Diz alguns historiadores que o judeu mais correto não conseguiu cumprir nem 300 leis ao pé da letra, 260 e alguma coisa. O que mais chegou perto, o único que cumpriu todas as leis foi Jesus. Porque Jesus veio para pegar o jugo pesado da lei e colocar sobre os ombros dele. E ele diz: o meu jugo vai ser suave, o meu fardo vai ser leve. Só que esse jugo suave, fardo leve, que Jesus estava dizendo, ele não estava abrindo a porteira para dizer: você faz isso, você faz aquilo, você pode errar. Ele estava dizendo que algumas coisas que as pessoas na época da lei tinham que fazer, a circuncisão, guardar sábado, como ele diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele estava dizendo: se até hoje vocês teve que guardar o sábado, eu vim agora para mandar você carregar a cama, eu vim agora para mandar você andar, para soltar o boi, porque eu vim para libertar você do jugo pesado. O fardo é leve. Mas há um problema, porque alguns fariseus se convertem. É como alguém que chega de outra igreja, tem costumes naquela igreja, e aí chega na Assembleia de Deus, que nós temos os nossos costumes. Aí começa a fazer um grupinho: mas na minha igreja eu fazia isso, mas na minha igreja eu fazia aquilo, e quer trazer isso para dentro daquela denominação.
Aí tem que ter um pastor cada mais para dizer, irmão, se você quer fazer isso, volta para lá, porque aqui você tem que cumprir as regras daqui. Foi mais ou menos isso para os irmãos entenderem. Alguém que veio de outra igreja, migrou para aquela igreja lá de Jerusalém e disse, não, agora vocês estão tudo errado. É alguém que chega querendo ensinar o que nem ele mesmo sabe. Não tem esse tipo de jeito na igreja? Aí faz um grupinho. Irmão, esse negócio de grupinho, isso teve desde a época. Mas a igreja continua tendo pastor, irmão de Deus, para botar as coisas no seu devido lugar. Grupo é fácil de desmanchar. O povo mais velho dizia, joga água quente, que vai embora. Solta os cachorros que vai embora. Na igreja a gente solta a espada, a palavra, que ela corta para lá, corta para cá. Se precisar, a gente usa o estatuto, faz alguma coisa, mas a gente acaba com essa patifaria, acaba com essas coisas erradas, porque tem gente que só vem para trabalhar. O andamento da obra de Deus é aqui, é mais ou menos isso para os irmãos entender. Tem um grupo que está jogando no coração do povo, não, vocês estão tudo errado. E outra coisa, quer vir um gentil? Não tem problema vir não. Tem que passar a faca, cortar o prepúcio peniano dele para ele ser circuncidado também. Ou agora não, depois vocês pesquisam o que é prepúcio peniano, para quem não sabe o que é isso. Então aqui a jornada, no caminho da conversão, a gente vê aqui os irmãos ali da Fenícia, de Samaria, da Antioquia, de Lídia, da região ali onde Lídia morava, eles estão todos felizes em aceitar Jesus como Salvador, mas ao mesmo tempo eles estão tristes, porque tem um grupo revoltado contra eles, da maneira deles adorar, da maneira deles servir a Jesus, achando que eles estavam de maneira ilegal servindo a Deus. Mas irmãos, eles estavam felizes adorando porque eles foram convertidos. Era para eles falar assim, eu não vou ficar mais nessa igreja. Era assim, já que não me quer aqui servindo a Deus porque eu sou gentil, eu vou sair, vou mudar de igreja. Mas eles falaram, não, não vou mudar de igreja não. Tinha um apóstolo ali que era o pastor deles, Paulo, que Paulo ainda não tinha essa legalidade de tomar decisões, porque Paulo estava ligado à igreja de Jerusalém. Ele trouxe um problema para quem de direito, mas Paulo foi aqui o guerreiro, porque Paulo ele levantou um problema que era um problema grande, que estava crescendo e que ninguém queria assumir a responsabilidade. Precisou de uma provocação para que Pedro tomasse essa atitude, levantasse ali no meio da reunião e trouxesse a palavra. Agora Pedro ciente, dizendo, olha, foi Jesus que me chamou, eu tenho autoridade sobre vocês. E aí a Bíblia diz que o parecer de Tiago deixou todo mundo calado. Depois os irmãos leiam a partir do versículo 12 até o 21, irmãos, para você ver que discurso maravilhoso que Tiago deu. Eu não vou entrar no detalhe por causa do tempo, mas Tiago ele traz um discurso que a Bíblia diz que a multidão silenciou para ouvir. Tanto para ouvir Barnabé, para Saulo, porque Barnabé e Saulo, quando ele traz a palavra, eles também falam dos sinais e prodígios que Deus estava fazendo lá entre os gentios. Ele traz um relatório dizendo, olha, se Jesus está salvando aqui, está salvando lá. Se aqui Jesus está curando, levantando paralítico, curando cego, lá também, olha, vocês precisam ver. Se fosse hoje, não estava os vídeos. Olha aqui, vê esse vídeo aqui, ó. Esse irmão se converteu, essa irmã aqui foi batizada pelo Espírito Santo. Mas eles trazem um testemunho. Aí depois que Paulo e Barnabé terminam de falar, tem um belo discurso de Tiago, que Tiago ele começa a falar para os irmãos, atentai às minhas palavras. Aí ele fala, ele expõe o que Pedro, que é Simão aqui, falou acerca do gentio. Aí quando chega, irmãos, olha para você ver o versículo 17, eu quero ler. Porque os demais homens buscam o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde muito tempo, desde os séculos passados. Olha para cá. Sabe o que o Tiago está falando? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque quem julga é Ele, o dono da obra é Ele. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo. Eu estou aqui parafraseando e colocando nas minhas palavras o discurso de Tiago. É muito fácil você olhar para o irmão e apontar o erro dele. É muito fácil você falar
Ele salva o pobre, o rico, salva o preto, salva o branco. Salva quem tem, salva quem não tem. Ele veio para salvar. E a salvação é para todos aqueles que o Senhor Jesus chamar. Aí ele fala também que Moisés, porque ele defende aqui também o que Moisés fez pelos antigos, que pregava também nas sinagogas. Mas aí, irmão, depois de tudo isso, que eu acho lindo, que eu disse para os irmãos que na discussão, que lembra, nasce a luz, surgiu a luz, surgiu uma resposta. E qual foi a resposta desse concílio? Tudo bem, vamos aceitar que os irmãos gentios também faz parte da igreja, mas nós vamos escrever uma carta aqui, e vocês, quando chegar lá na igreja, vão ler essa carta. Irmãos, e olha que coisa linda, porque a gente percebe que nessa reunião, nesse concílio, o análise do debate sobre a doutrina, vem o discurso de Pedro, vem o testemunho de Barnabé, de Paulo, relata os sinais, as maravilhas do gentio, vem o discurso de Tiago, irmão do Senhor. E olha que coisa linda que eu anotei aqui. Tiago, ele chega a falar do profeta Amós, o capítulo de número 9, e eu vou ler no versículo de número 11, Amós 9:11, ele diz assim, ó: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, prepararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurado-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Olha que a voz profetizou, olha, muito tempo atrás, que o Senhor ia restaurar o tabernáculo caído. Está falando do reino, falando de Davi aqui, está falando do reinado de Jesus, e que diz assim, que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome. Está vendo aqui que não tem exclusividade só para os judeus? É para todas as nações, é para todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus como Senhor e como Salvador. E a gente vê que o profeta Amós, ele faz validar a inclusão dos gentios. Ele está dizendo, eles também faz parte do que Amós profetizou, do que os profetas falaram, que esse Jesus não ia vir só para nós não, era para todos quando ele chamar. E a proposta aqui, que foi feita na reunião, foi essa: nós não vamos impor a lei de Moisés, nós só vamos fazer algumas instruções mínimas para eles. Eu vou falar para os irmãos quais foram as instruções. E as instruções, irmãos, a maior parte da igreja já fazia. Mas havia um problema entre os irmãos gentios que estava acontecendo. E essa carta do concílio foi muito boa, porque eles fizeram aqui 4 exigências. Quantas? Vocês estão aí? Quantas exigências? 4 exigências. A primeira: obster-se da contaminação de ídolos. O que ele estava dizendo? Vocês têm que tirar a idolatria do meio de vós. Tinha uma turminha, irmão, no meio do povo de Deus, que veio com o Evangelho, mas ainda tinha uma santinha escondida. Tem isso aí, irmão, no meio do povo de Deus aí. Tem uns irmãos que de vez em quando falam: nossa senhora, a Maria, é o santinho escondido que ainda tem. Vai aprendendo aí, né? Nossa, essa é a Nossa Senhora, é a Maria. E Jesus falou através deles aqui, ó: tira a idolatria do meio de vós. Deixa eu pegar aqui agora aí. A rosa ungida, o sabonete ungido, a vassoura ungida, o óleo ungido. Irmão, tem crente que tem 20 de óleo em casa. Eu fui orar um dia, o irmão chegou com o óleo e falou: até aqui, pastor, pra você ungir minha casa, porque eu quero não. E crente, irmão, esse óleo aqui foi uma pessoa que me deu e esse óleo é ungido. Eu peguei o óleo, joguei pela janela fora assim: você está doido, pastor? Larga de idolatria, irmão. Para com isso. Esse óleo que a gente usa aqui é para orar pelos enfermos.
E somente os presbíteros da igreja, o pastor ora porque todo pastor já foi presbítero. Mas é função dos presbíteros ungir e orar pelos enfermos. Só isso, mais nada. Um dia alguém pediu para me orar pelo carro. Eu oro pelo carro. O pastor só pode ungir o carro. Fez já tem óleo no motor. Se não tiver, eu vou colocar agora. A unção do óleo do carro é motor. Colocar no motor. Se deixasse o óleo, bate o motor. Só isso. Mas orar no carro, ungir casa, isso é idolatria. Alguém vai numa igreja de fariseu e recebe lá uma toalhinha, recebe lá uma rosa ungida. Eu vi um dia consagrando em cima do púlpito um monte de vassoura. E você sabe por que o fariseu falava? Porque você sabe o medo do fariseu. Ó, irmão, você vai chegar nessa casa, a mulher é boa. Você vai sair dessa casa e tudo. Na hora que você começar a varrer, os demônios vai sair. Você sabe qual é o demônio que sai quando varre? Sujeira, poeira. Demônio você expulsa em nome de Jesus. É no meu nome expulsarão o demônio. Não tem na Bíblia. Pega uma vassoura e o demônio sai, não. É no meu nome. Tira a idolatria do meio de vocês. A outra que é a exigência da carta do concílio, para se livrar da prostituição ou da imoralidade sexual. E aqui, irmãos, foi pesado, porque isso aqui foi através de reunião e revelação de Deus. Estava tendo no meio do povo de Deus imoralidade sexual. Estava tendo no meio do povo de Deus, que nós chamamos do grego de pornéia, que é imoralidade sexual. Muitas pessoas com pensamentos terríveis nessa área dentro do povo de Deus. E aí, irmãos, a gente percebe que essa carta vai dizer: tira do meio de vocês, para a presença de Deus permanecer. Tira a imoralidade sexual. Essa área do sexual, essa área de pornografia, essa área de prostituição. E a prostituição, irmão, se você olhar o termo da palavra, é vender corpo. E se você trazer para isso, para o lado espiritual, é como se eles estivessem se vendendo para outras coisas que não pertenciam a Deus. O que Deus está falando aqui é que vocês estão prostituindo a minha obra. Não só no sentido da imoralidade, mas no sentido espiritual. Quando coloca ídolos, quando coloca as coisas. E tem outra coisa que é a terceira aqui, que é a carne sufocada. Sabe o que é uma carne sufocada, irmãos? É não tirar o sangue do animal. Onde que eu morava, tinha um homem lá que ele gostava muito de galinha caipira. Só que ele só quebrava o pescoço da galinha e não tirava o sangue. Um dia eu fui para a casa de um irmão e a mulher da casa lá mandou um pouco para casa lá. E ainda bem que a irmã me falou a tempo, porque senão eu ia comer sem saber. Porque ele não tirava o sangue da galinha. E tem muita gente que faz isso. Mata o animal e não tira o sangue, chama carne sufocada. Isso é pecado. O animal não tem problema matar o animal para comer, mas tem que tirar todo o seu sangue, porque o sangue é a vida do animal. O animal não tem alma nem espírito, só tem corpo. Então precisa ser retirado o sangue. Se não fazer isso, e os judeus eram muito criteriosos com isso, de não comer carne sufocada. Outra coisa também, o sangue do animal. Era comum eles tirar o sangue do animal e ferver e comer o sangue do animal. Muita gente que mata animal faz isso. Isso é pecado diante de Deus. Isso tudo fazia parte lá da lei, mas ele está dizendo, pelo menos isso não faça, porque isso é coisa terrível diante de Deus. Quer dizer, tem coisas que Deus não aboliu, tem coisas que Deus apenas mudou a regra. Foi o que Jesus veio: eu vim cumprir a lei, não para desfazer dela, mas tem coisas que não precisa mais. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui da graça, por exemplo, para a gente encerrar. Na lei, irmão, se uma mulher fosse pega no ato de adultério, como é que tinha que tratar ela? Levava ela numa praça pública e apedrejava ela. Ia com a lei de Moisés na mão. Lembra que chegaram até Jesus com a lei de Moisés?
E está aqui escrito na lei que essa mulher tem que ser apedrejada. Estava certo ou não? Jesus mandou matar aquela mulher ou não? Mandou. Sabe o que ele falou? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele mandou ou não? Só que a Bíblia diz que do mais velho, que era o sacerdote mais velho, era ele que era responsável por isso, deixou a pedra no chão. E quando ele deixava, porque ele era o primeiro a jogar, era o sacerdote principal, ou sumo sacerdote, e ele que tinha que jogar. Por isso que fala que era do mais velho a mais novo. Era ele que tinha que jogar a primeira pedra. Ele virava as costas e todo mundo jogava. Quando ele deixou a pedra, então ninguém podia jogar mais. Aí todo mundo foi deixando as pedrinhas no chão. E Jesus olha para a mulher e pergunta: cadê os teus acusadores? E por que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atira? E quem é que não tinha pecado ali no meio deles? Só Jesus. Cadê os teus acusadores, mulher? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava. O que ele disse para ela? Vai, não peques mais. Por quê? Para não suceder coisa pior. Jesus livrou ela naquele momento e disse: vai e não peques mais. O que Jesus estava falando para ela ali? Da próxima vez você vai ser apedrejado, porque eu não vou estar lá para te defender. Mas ele autorizou que jogasse a pedra nela. Aí ele olha para o discípulo e diz assim, que o discípulo estava preocupado com esse negócio do adultério, como é que era. Aí Jesus falou assim: deixa eu falar para vocês aqui. O adultério só era pecado quando consumasse, quando fosse pego no ato. Já Jesus olha para o discípulo e diz: se vocês olharem para a mulher e desejar no seu coração, ou tiver desejo sexual por ela, você já cometeu adultério. Porque tem gente que pensa que a graça veio para dar moleza. Não, a graça veio para apertar mais. A lei era morta, apedrejamento. Jesus falou: na graça não. Na graça, se você já teve intenção. O que Jesus estava dizendo? O problema não é quando você comete o ato, porque o ato começa aqui. Aí lá na frente Paulo vai dizer que você tem que transformar a renovação do vosso entendimento, porque o pecado é gerado aqui e depois consumado. E o pecado consumado, a Bíblia diz que gera morte. Então Jesus usa aqui os seus discípulos ou os seus apóstolos para dar as instruções, que aqui foi a instrução deles. Não foi nem algo de revelação que veio do céu. Foi um concílio. O concílio é um consenso. É aquilo que você faz, discute e chega a um denominador comum. Eles chegaram à conclusão. Já que nós não temos muita exigência para fazer, porque o povo lá está sendo batizado no Espírito Santo. O povo lá está dando glória a Deus. Lá está acontecendo milagre. Nós vamos fazer o quê? Para não dizer que essa reunião não aconteceu nada, vamos mandar uma cartinha para eles aqui com 4 coisas aqui que eles não devem fazer. Eles já sabiam de tudo isso. Mas Paulo, Barnabé, que fez parte ali da reunião, por obediência, chegaram lá, leram a carta, resolveram tudo, e a Bíblia diz que os irmãos ficou na maior alegria, porque para os irmãos lá eles iam ser dispensados, para os irmãos lá eles iam ser destituídos da igreja, ou desligados eles da igreja de Jerusalém. Mas ele falou: não, o Deus que está lá em Jerusalém está aqui. O Deus que veio para os judeus veio para nós também. E deixa eu dar uma notícia boa: o Deus que veio para eles é o mesmo nosso que está aqui nesta noite. Então dá glória a Deus por isso. Do versículo 24 ao 29 a gente vê aqui a rejeição da imposição de leis. Do versículo 30 ao 35 a gente vê a reação da igreja de Antioquia, que eu falei agora. No versículo 32 a gente vê Judas e Silas exortando os irmãos. E outra coisa, irmãos, Judas e Silas, a Bíblia diz que eles também eram profetas. E eles, sendo profetas de Deus, irmãos, além de eles terem a autorização da igreja, tinha a palavra de Deus, porque o profeta fala a palavra de Deus na sua boca. Então é muito interessante isso. Aqui no versículo 33 ao 35 a gente vê a permanência de Barnabé e Saulo, que volta para a região ali para evangelizar. Depois eles fazem a segunda viagem missionária, que eles fazem uma proposta no versículo 36, que ele quer visitar as igrejas a qual ele fundou naquela primeira viagem missionária que nós falamos aqui em outra semana. A gente vê aqui que teve uma separação de Barnabé e de Marcos, porque agora Barnabé se separa de Paulo. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Tem gente que pensa que essa separação foi ruim. Não foi.
da parte de Deus, que Deus levantou os dois. Eles começaram juntos, mas eles estavam crescendo muito na obra. E Deus falou assim: eu vou colocar algo neles aqui, que eu vou ter que botar um para um lado e um para o outro, porque os dois não tem como andar juntos mais não. Aí a Bíblia diz que Barnabé leva João Marcos, que era também discípulo e andava com Paulo, e Paulo leva Silas. Aqui que Silas aparece. E nós vamos chegar a semana que vem no capítulo 16, que é onde Paulo, onde que ele chega, que é preso, que é onde Deus manda aquele terremoto. Aqui já foi na viagem que ele fez para pregar o Evangelho. Então a propagação do Evangelho, mesmo com desconforto, você vê aí no versículo 40, 41, mas eles fortalecem as igrejas que Deus assim as chamou. E por último aqui, 4 aplicações para a nossa vida. A salvação, ela continua sendo pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o concílio aqui confirma que a salvação não depende da lei, mas depende da graça. Os irmãos que estão anotando, quiserem anotar, depois confere lá em Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Aí a gente vê em segundo lugar aqui, a unidade na diversidade. Presta atenção nessas duas palavras: unidade e diversidade. O que é diversidade? Alguém que diverge, alguém que tem uma opinião diferente, mas ele tem uma opinião diferente, mas ele é unido. Tu já pensou se todo mundo falasse a mesma coisa, pensasse do mesmo jeito? Às vezes nós divergimos em alguma coisa, mas como diz Jonathan Edwards, o amor que nos une é maior do que as barreiras que nos separam. E o amor que nos une é o amor de Cristo, que mesmo com divergência, a busca pelo consenso da harmonia. Terceira, a importância do testemunho. Aqui, irmãos, as experiências missionárias que Paulo Barnabé trouxe para a igreja, irmão, ganhou o coração do povo. Tu já viu alguém que está muito bravo, alguém que está revoltado com alguma coisa, e você chega com uma palavra de Deus, você quebra. Irmãos, eu já cheguei em pessoas doidas para, sabe aquela pessoa que faz um monte de besteira, e você chega e fala assim: mas eu vou pegar ele de jeito, e de repente a pessoa: pô, pastor, me ajuda, eu preciso de misericórdia, me perdoa, me ajuda. Irmãos, e quem não tem o coração de Deus não perdoa, não entra em concílio, não chega ao consenso. Mas quando você tem o coração de Deus, você perdoa, você ama. Então aí você mesmo nos testemunhos, nas coisas que acontecem. E por último, o conflito entre líderes são normais. Paulo e Barnabé se separam, mas o reino avança. Isso aqui é lindo, né? O reino de Deus avança. Fique de pé, nós vamos orar, encerrar adorando o nome do Senhor. Essa primeira parte. Senhor nosso Deus, a tua palavra já foi ministrada. Continue falando em nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar e continue nos ajudando. Ó Deus, que o seu povo possa permanecer firme na tua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos.